O conflito entre Rússia e Ucrânia, que se intensificou desde a invasão russa em fevereiro de 2022, entra em um estágio crítico com o avanço das tropas de Moscou, que está provocando o colapso das defesas ucranianas. A Ucrânia, que desde o início da guerra demonstrou uma resistência feroz, agora enfrenta um cenário de perdas massivas, com suas infraestruturas vitais sendo progressivamente destruídas. Desde as redes elétricas até as principais bases militares, a destruição sistemática das infraestruturas essenciais tem prejudicado de forma significativa a capacidade de Kiev de continuar a combater. A ofensiva russa, liderada por comandos militares sob o presidente Vladimir Putin, se tornou cada vez mais precisa, com o uso de mísseis de longo alcance, drones e ataques de artilharia, dirigidos especificamente às instalações estratégicas da Ucrânia. As forças russas têm se concentrado principalmente em pontos vitais da rede de energia e nas áreas de logística que sustentam as forças armadas ucranianas. Kiev, que já sofria com uma economia em colapso e uma mobilização limitada de recursos, agora se vê em uma luta desesperada para manter o controle sobre as partes mais importantes do território, especialmente as regiões industriais de Donetsk e Lugansk, no leste do país. O impacto das perdas militares tem sido devastador. Relatórios oficiais do Ministério da Defesa russo indicam a destruição de um número considerável de aeronaves e veículos blindados ucranianos, o que enfraqueceu ainda mais a capacidade de combate de Kiev. As forças ucranianas, sobrecarregadas e com estoques de equipamentos limitados, têm sido forçadas a retirar suas tropas de várias frentes importantes. A cidade de Kharkiv, uma das maiores e mais importantes do país, é um exemplo claro de como as tropas de Zelensky estão sendo empurradas para trás. As forças russas, controladas por Moscou, avançam de forma estratégica, consolidando sua presença na cidade e em outras áreas-chave, como Mariupol, que passou a estar sob controle total russo. Além disso, os confrontos em Donetsk e Lugansk, onde a Rússia tem ampliado sua presença, têm colocado as forças ucranianas em uma posição cada vez mais defensiva. A ofensiva russa, no leste da Ucrânia, realizada por divisões especializadas e forças de elite, como as unidades do Grupo Wagner, tem demonstrado eficácia crescente, quebrando as linhas de defesa ucranianas e avançando para as regiões industriais mais importantes. A perda desses territórios é crucial não apenas para a estratégia militar ucraniana, mas também para as repercussões econômicas e geopolíticas que se seguirão. A Ucrânia, agora em uma situação de desgaste total, tem enfrentado dificuldades para manter suas forças armadas. O governo de Volodymyr Zelensky, incapaz de reverter o avanço russo, recorreu à mobilização de novos recrutas. No entanto, apesar das tentativas de alistar cidadãos de diversas faixas etárias, a resposta tem sido insuficiente, gerando descontentamento entre a população. Protestos em várias cidades, como Kiev e Lviv, refletem a crescente frustração popular, à medida que as dificuldades aumentam e o governo é pressionado a continuar a guerra sem perspectivas claras de vitória. A situação se agrava ainda mais à medida que a Rússia continua a avançar de forma implacável. A cada novo ataque, a resistência ucraniana enfraquece e os avanços russos em Donetsk e Lugansk, que são regiões de grande valor estratégico e simbólico, indicam um futuro sombrio para as forças de Kiev. Sem recursos suficientes, sem uma estratégia capaz de reverter a situação e com a moral das tropas em queda, o exército ucraniano se encontra em um ponto crítico em que a continuidade do conflito parece cada vez mais insustentável. A falta de apoio internacional eficaz tem sido um dos principais fatores que contribuem para a crescente fragilidade da resistência ucraniana diante da invasão russa. Embora a Ucrânia tenha recebido significativa assistência militar e financeira de países ocidentais, como os Estados Unidos e membros da União Europeia, esse suporte tem sido insuficiente para alterar substancialmente o rumo do conflito. A ajuda ocidental, que inclui armas, treinamento e suprimentos estratégicos, muitas vezes chega em quantidades limitadas, e a logística de entrega em meio ao bloqueio russo tem dificultado ainda mais a efetividade desses recursos. Além disso, embora as sanções econômicas contra a Rússia tenham sido implementadas, elas não têm sido rápidas ou abrangentes o suficiente para prejudicar de forma decisiva a economia russa ou suas capacidades de guerra. Em contrapartida, o apoio militar da Rússia tem sido robusto, com vastos recursos financeiros e tecnológicos sendo
direcionados para sustentar a ofensiva russa em múltiplos fronts. Enquanto isso, a Rússia não apenas está consolidando vitórias significativas no campo de batalha, mas também começa a remodelar o equilíbrio geopolítico da região, com repercussões de longo alcance. A falha da Ucrânia em conseguir uma resistência efetiva tem potencial para redefinir a dinâmica das relações internacionais, não apenas na Europa, mas também no cenário global. A instabilidade crescente na Ucrânia tem gerado uma sensação de insegurança nas nações vizinhas, como Polônia, Hungria e Romênia, que estão em alerta máximo para evitar que o conflito se alastre para outros países da Europa Oriental. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, embora tenha se comprometido com a defesa coletiva, encontra-se em um dilema sobre o nível de envolvimento direto, dado o risco de um confronto aberto com a Rússia, uma potência nuclear. A cada dia, a fragmentação do território ucraniano se torna mais pronunciada e as chances de uma recuperação significativa para a Ucrânia diminuem drasticamente. O controle de cidades vitais, como Kharkiv, Mariupol e possivelmente Kiev, está sendo perdido para as forças russas, enquanto as áreas que permanecem sob controle ucraniano são cada vez mais isoladas e vulneráveis a novos ataques. O colapso das defesas ucranianas, a escassez crítica de recursos financeiros e humanos, além da perda contínua de equipamentos-chave, criam um quadro de desolação militar. O número de baixas entre as tropas ucranianas tem aumentado de forma alarmante e os esforços para atrair novos recrutas por meio de mobilização forçada têm gerado grande descontentamento, com protestos em várias cidades e um crescente mal-estar social. Embora o governo de Volodymyr Zelensky continue a apelar por mais apoio internacional, o aumento da resistência interna à guerra dentro da Ucrânia é uma realidade difícil de ignorar. Com a escassez de armamento moderno, a falha em repor rapidamente os estoques de munição e a pressão das forças russas, que continuam a avançar, a Ucrânia se vê cada vez mais sem opções. As linhas de defesa, antes vistas como impenetráveis, começam a se desintegrar e as poucas vitórias que ainda existem são ineficazes para reverter a situação geral. A dificuldade de manter o moral das tropas, especialmente após a perda de territórios estratégicos, é um fator adicional que enfraquece a luta contra a invasão. A invasão, a resistência à agressão russa, que antes parecia ser um símbolo de coragem e unidade nacional, agora se aproxima de um ponto em que a Ucrânia se vê em uma luta pela sobrevivência, não apenas militar, mas também política e social. O futuro da Ucrânia e de sua luta pela soberania está cada vez mais incerto. O cenário atual, de constante perda de territórios e de enfraquecimento militar, sinaliza que o país poderá não ter mais condições de resistir à ofensiva russa, a menos que uma mudança radical aconteça, seja por meio de um apoio internacional mais decisivo, uma reconfiguração interna do governo ucraniano ou uma reviravolta nas frentes de batalha. Caso o conflito siga esse caminho de desgaste contínuo, ele poderá ter implicações políticas e econômicas irreversíveis para a Ucrânia e seus aliados, afetando o futuro da segurança e da ordem geopolítica na Europa. As consequências desse impasse podem levar a uma nova configuração no mapa do poder na região, com a Ucrânia perdendo não apenas sua independência territorial, mas também a estabilidade econômica e política que sustenta a sua sociedade. O colapso da resistência ucraniana poderá ainda servir como um ponto de virada para futuras negociações de paz. Mas à medida que o tempo avança, as perspectivas para uma solução pacífica parecem cada vez mais distantes.